e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e instou com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra. Curve a sua fronte onde você está. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra. Suplicamos a tua intervenção nesta hora e a tua bênção para a exposição da tua palavra. Que de fato o teu nome seja honrado nesta hora. Que todas as vozes se calem, para que a tua voz se imponha. Nós te pedimos a tua bênção para a exposição, rogando, ó Deus, luz no nosso entendimento e instrumentalidade nos lábios do pregador. É a oração que eu faço humildemente, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Lucas capítulo 15 é um dos textos mais conhecidos e mais amados da Bíblia. David Neely disse que aqui está o centro físico, emocional e teológico deste livro. Jesus contou 3 parábolas. A parábola de um pastor que perdeu uma das suas ovelhas, de uma mulher que perdeu uma das dracmas e de um pai que perdeu o seu filho. 3 histórias magníficas, consideradas obras-primas no que tange à questão da pedagogia. Somente um mestre como Jesus seria capaz de formular histórias extraordinárias como esta. O que nós precisamos olhar aqui na passagem que lemos? Primeiro, o eixo desta parábola. Eu estou convencido que toda parábola ensinada por Jesus, ela tem um eixo, ela tem um vértice, ela tem uma verdade central. Compreender esse eixo é fundamental para a interpretação do texto. E o eixo é este. O capítulo 15 começa
dizendo que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. É a primeira vez que a Bíblia vai dizer que todos os publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus. Estão se aproximando para ouvi-lo. É verdade que alguns pecadores já tinham se achegado, mas é a primeira vez que todos estão se achegando. E diz a Bíblia que à medida em que eles se aproximam, os escribas e os fariseus começam a formular uma crítica contra Jesus. Eles dizem que Jesus, sendo filho de Deus, não pode se aproximar dos pecadores. E se ele é tão próximo dos pecadores, ele não pode ser o filho de Deus, porque esperava-se daquele que apresentaria-se como filho de Deus uma distância dos pecadores em função da sua santidade. Mas graças a Deus que Jesus se aproxima dos pecadores, porque se Jesus não se aproximasse dos pecadores e os pecadores não tivessem acesso à presença dele, não haveria a esperança para nenhum de nós. Mas aqui está uma verdade: Deus está próximo, Jesus está próximo e nós podemos nos aproximar dele. A segunda coisa que a gente precisa olhar nesta parábola é o personagem da parábola. Nós conhecemos esta parábola como a parábola do filho pródigo, porque nós imaginamos que o personagem central aqui é o filho mais moço, o filho que saiu de casa, que se rebelou, que gastou os seus haveres, que partiu para uma terra distante, que cortou o relacionamento com o pai. Mas a verdade é que o personagem central desta parábola não é o filho, nem o filho mais moço, nem o filho mais velho. A pessoa mais importante desta parábola é o pai. É o pai amoroso, que a despeito dos erros do filho, que a despeito dos enganos que ele comete, tem um coração amoroso, tem graça suficiente para perdoar, tem bens para compensar todas as perdas. Essa é a figura de Deus. Você pode errar, você pode tomar o caminho errado, você pode embrenhar-se no pecado, mas não existe nada que você possa fazer com que Deus deixe de amar você. Essa é uma verdade que Jesus está enfatizando nesta parábola. Aqui nós temos um pai perfeito a despeito de filhos que são pecadores, e de um pai que está disposto sempre a receber aquele que se dispõe a arrepender-se do seu erro e do seu pecado. A terceira coisa importante desta parábola é o drama. Existe um drama que está sendo encenado aqui, e o palco aqui é a família. Vocês sabem que os maiores dramas da humanidade são desenvolvidos neste palco. Na família nós temos encontros e desencontros, chegadas e partidas, beijos, abraços, mas também choro e muitas vezes tristeza. A nossa família muitas vezes presencia momentos difíceis, complicados. Jesus coloca esta família no palco e mostra que apesar de haver um pai perfeito, apesar de haver um pai amoroso, apesar de haver um pai sempre disposto a abençoar e cuidar dos seus filhos, existem filhos imperfeitos nesta casa, que estão sempre insatisfeitos. Apesar de terem tudo, e notem, eles têm tudo, mas estão com o coração insatisfeitos. Há um filho insatisfeito querendo ir embora, e há um filho insatisfeito ficando em casa. A família é assim. Não existe uma só pessoa neste salão, não existe uma só pessoa me acompanhando pela internet que possa dizer: na minha família não acontecem essas coisas. Aqui está uma família retratada por Jesus. E quem sabe você não veja aqui alguns dos personagens da sua casa nesta parábola contada por Jesus Cristo. O que é que nós vamos observar hoje aqui? Vamos olhar para os três personagens que estão aqui. O primeiro deles, o pai amoroso. Essa é a figura central. Note que 11 vezes nesta parábola, Jesus vai repetir o mesmo termo, pai. 11 vezes ele repete isso dentro do texto. Você sabe que se alguém recebe a tarefa de escrever um texto
redigir uma redação e repete o mesmo termo várias vezes naquela redação, ele vai ser advertido de que ele está cometendo um erro. Ele deve variar os termos. Mas Jesus não se incomoda de repetir. Pai, Pai, e Pai, e Pai. Ele faz isso 11 vezes. Ele faz isso para mostrar para nós quem é a figura central, quem é a figura que merece o destaque. E aqui você deve olhar para o Pai, porque esse Pai representa o nosso Deus. A despeito de quem você é, a despeito dos caminhos que você toma, Ele é um Pai disposto sempre a perdoar e a restaurar. E Ele tem perdão suficiente, porque esse texto da Bíblia ele está mergulhado numa coisa que nós conhecemos bem, a graça. A graça que é um favor imerecido. O que é que nós precisamos ver na vida desse filho que um dia partiu em relação à vida de seu pai? Seu pai vai nos ensinar algumas lições. Primeiro, precisamos olhar para as decepções desse pai. Que pai aqui, que mãe aqui, se preparou para um dia experimentar decepções? Que pai, que mãe aqui coloca um filho no mundo para que esse filho seja um filho rebelde, para que esse filho faça as coisas ao contrário daquilo que foi ensinado? Com esse pai nós aprendemos uma lição. Nem todas as coisas acontecem na nossa família de acordo com aquilo que a gente planeja. Às vezes nós planejamos o melhor para os nossos filhos. Sonhamos com as coisas melhores para eles. Mas nem sempre eles vão corresponder àquilo que nós estamos planejando. Porque nem tudo acontece assim. As decepções fazem parte, mas eles não deixam de ser os nossos filhos. A segunda coisa importante, quando olhamos para a vida desse pai, é o investimento que ele fez na vida dos seus filhos. Ele fez alto investimento neles, cuidou deles, supriu a necessidade deles, cercou-os de todos os cuidados possíveis, de maneira que quando um filho rebelde disse para ele: eu vou-me embora, eu não quero mais ficar nesta casa, eu não quero mais servir ao Senhor. Embora a Bíblia não diga, é possível que esse pai tenha chorado na despedida deste filho. Mas se ele chorou pela despedida e pela saudade. Não por remorso, não por não ter feito as coisas boas. Porque ele fez coisas boas pelos filhos, para não ter que chorar depois a dor do remorso. Você sabe que muita gente que chora hoje, filhos que choram ou pais que choram muitas vezes o remorso de não terem feito aquilo que deveriam ter feito no tempo certo. Esse pai não tinha motivos para ter remorso, porque enquanto seus filhos, e esse filho estava sob seus cuidados, ele fez o que era possível, ele fez o seu melhor. Se há uma recomendação que esse pai poderia dar a qualquer pai neste auditório, é essa: faça o seu melhor hoje, para não ter que chorar amanhã. Você pode chorar porque um filho foi embora, porque o filho não quer mais sua companhia, mas você não vai chorar dizendo assim: puxa vida, eu não fiz o que devia ter feito. A única lágrima que derramo é a lágrima da saudade, não da culpa. A terceira coisa importante que olhamos na vida deste pai é que esse pai, ele tinha profunda compaixão. E que coração compassivo ele tinha. Imagine na cultura oriental, quando um filho dizia para seu pai: eu quero a minha parte da herança agora. Nós podemos olhar para isso e pensar que temos aqui apenas um filho interesseiro, perdulário, insensato. Mas se você olhar para a cultura oriental, o que ele está fazendo aqui é uma grande ofensa. Na cultura oriental, quando um filho pede antecipadamente a sua herança, ele está dizendo para seu pai: eu prefiro ver o senhor morto. Eu não quero estar com o senhor, eu prefiro que o senhor morra para que eu possa receber a minha parte. Imagina para um pai ouvir de seu filho que deseja a morte dele.
pois é isso que esse filho está fazendo. E agora esse filho diz: eu estou indo embora. Pegou a sua parte, arrumou as suas coisas e começou a fazer o caminho de saída. Muita gente teria dito para esse filho: se você sair, não volte nunca mais. Se passar por aquela porta, você está morto para mim. Quanta gente já disse isso um dia? Se sair, não volte. Eu não vou te receber se você sair. Pois esse pai aqui não fechou a porta. A Bíblia não diz, mas é possível que ele tenha dito: se um dia você se arrepender, meu filho, se um dia você voltar atrás, a porta da nossa casa estará aberta para você. Nunca feche a porta da reconciliação. Nunca coloque um ultimato na vida de um filho. Ele é seu filho. Se ele se arrepender, receba-o de volta. Mantenha sempre a porta aberta. É isso que Jesus está ensinando. Há muita gente que um dia foi embora da igreja. Teve gente que saiu em rebeldia. E talvez esteja pensando: será que Deus vai me receber de volta? Pois Deus nunca fechou essa porta. Deus mantém essa porta aberta para que o pecador possa voltar, para que o pródigo arrependido faça o caminho de volta. Embora um dia essa porta se fechará definitivamente, mas hoje ela está aberta. Então o pecador precisa voltar, porque o Pai não fechou a porta da reconciliação, a porta ainda está aberta. Outro detalhe importante quando pensamos nesse pai é a provisão que ele fez. O filho foi embora. E é possível que muita gente tenha dito: seu filho já deve ter morrido. Seu filho nunca mais vai voltar. Perca as esperanças. Mas esse pai nunca pensou assim. Esse pai tinha uma esperança no coração. Um dia meu filho vai voltar. E ele então fez provisões para esta volta. Ele preparou um anel. Ele preparou sandálias novas. Ele preparou um bezerro. Ele mandou engordar um animal. Ele está preparando as coisas para o dia em que esse filho vai voltar. Ele está fazendo provisões para o dia da reconciliação. O filho está longe, ele não sabe onde está, mas ele está preparando uma festa para esse dia, quando o filho tomasse a decisão de volta. Você já fez as provisões para o dia da reconciliação e da restauração? Pois esse pai estava preparando tudo, porque ele mantinha uma esperança no seu coração. Irmãos, nós precisamos de esperança. Pais que estão aqui, cujos filhos estão longe do Evangelho, conservem a esperança. Façam provisões diante de Deus. Alguém que está com um casamento destruído, faça provisões para o dia da restauração. Não aceite os primeiros conselhos daqueles que falam para você desistir. Esse pai não desistiu. Ele está preparando o melhor. Ele está preparando uma festa por antecipação. Ele está fazendo provisões para esse dia. Outra lição importante desse pai é a memória. A Bíblia diz em Provérbios 10:7 que o nome dos ímpios apodrecerá, mas a memória dos justos, essa será abençoada. Vou repetir. O nome dos ímpios apodrecerá, mas a memória do justo, ela será sempre bem-aventurada, ela será abençoada por Deus. Que lembranças nós estamos plantando na mente e no coração dos nossos filhos? Que lembrança eles vão levar da nossa casa? Como que eles vão lembrar de nós no futuro? Quando o álbum da família for aberto e as fotos forem olhadas e eles contemplarem a nossa foto, como que eles vão lembrar de nós? Nós precisamos plantar boas lembranças nos nossos filhos. Note que quando esse filho rebelde que saiu de casa e que gastou todos os seus bens e estava agora dentro de um chiqueiro, contemplando os porcos e querendo comer a comida deles, a primeira coisa que esse filho puxou lá na memória foi a lembrança de seu pai. E como é que ele lembrou de seu pai? Ele lembrou que seu pai era um homem generoso, que na casa de seu pai tinha pão com fartura, que até os empregados de seu pai comiam com fartura naquela casa. Ele lembrou de um homem justo, ele lembrou de um homem generoso.
Mas quantas vezes os filhos param para pensar nos pais e as lembranças não são boas, as memórias não são positivas. Nós precisamos plantar memórias positivas no coração dos nossos filhos, para que um dia eles sintam o desejo de espelhar-se em cada um de nós. E por último, a recepção desse pai. O filho foi embora, pediu a herança, pediu antecipadamente a parte que lhe cabia, não se importou com a idade do pai. Se há um dos deveres que os filhos têm para com os pais na velhice, é cuidar deles, é estar ao lado deles. Mas esse filho não apenas saiu de casa, ele foi para um lugar distante, remoto, para que o pai não tivesse notícia dele, para que ele não ouvisse mais falar de seu pai. Ele cortou as relações. Como que um filho desse deve ser recebido em casa? Se ele pintar lá na porta, como que você o recebe? Aqui está uma lição para nós. A casa deste homem estava cheia da graça. Nós aprendemos aqui que misericórdia é você deixar de dar aquilo que o outro merece. E graça é você dar aquilo que ele não merece. O que esse filho merecia, ser escorraçado, ser mandado embora. O que ele não merecia, ser recebido em casa. Pois o pai não apenas o recebeu em casa, a Bíblia diz que o pai o beijou. E se você olhar o texto original, a ideia que está lá é que esse pai beijou, e beijou, e beijou, e ficou beijando. Mostrou profunda afeição por ele. Ele estava sujo, fedido, maltrapilho. Mas o pai o recebeu com a mais profunda afeição. Ele deu uma recepção para aquele moço que nem mesmo ele podia esperar. Lia Luft, que foi articulista da revista Veja e que escreveu um dos best-sellers que eu tenho na minha biblioteca, Perdas e Ganhos, um livro que eu recomendo para você ler. Lia Luft disse certa vez que o que está faltando nos lares não é amor. Ela disse que o que está faltando é humor. Está faltando humor nos nossos lares, precisamos rir um pouco. Mas eu vou discordar um pouco dela. O que está faltando em muitos lares não é humor, o que está faltando é graça. Nós precisamos da graça, porque quando tem graça, nós temos tudo. Temos humor, temos amor, temos condescendência, temos perdão para oferecer, temos flexibilidade diante das dificuldades. É graça que a gente precisa, e graça não faltou nessa casa. Esse filho deve ter ficado bastante surpreso com a relação do pai. Ele percebeu que o pai esperava mais por ele do que ele mesmo desejava voltar para casa. O pai deu uma recepção calorosa para ele. O pai não apenas recebeu em casa, o pai o recebeu no coração. E note que o pai não indicou o quartinho dos fundos. O pai disse para os servos: depressa! Tragam a melhor roupa e o vistam. Tragam uma sandália e coloquem nos pés, ele aqui não é um escravo. Coloquem um anel no seu dedo, ele aqui não é servo, ele aqui é filho. O pai o restaurou, o pai o colocou numa posição de honra, tudo que ele não merecia. Porque aquele pai tinha graça. Aqui está talvez algum pecador neste auditório, ou algum pecador me ouvindo pela internet. Não é por causa de você, é por causa dele. Tem pessoas que dizem assim: será que Deus vai me receber? Eu do jeito que estou, eu na condição que estou. A causa não está em você, a causa está em Deus. Deus recebe o pecador não porque o pecador mereça, ele não merece. Mas Deus tem algo abundante em seu coração, graça. Ele oferece um favor a quem não merece. Você não merece, como esse filho não merecia ser recebido em casa. Então a primeira lição, a primeira figura que a gente olha aqui hoje é a figura desse pai, que embora seja um pai perfeito, e nós não somos, deve ser para nós um exemplo, um modelo, aquilo que nós precisamos repetir na nossa vida e na nossa paternidade.
a maneira como nós devemos tratar os nossos filhos, amá-los, termos afeição por eles, manifestarmos a abundante graça. Talvez seu filho tenha aborrecido o seu coração, talvez seu filho esteja ferindo o seu coração, mas experimente manifestar a graça, e você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer nesse palco, onde os dramas muitas vezes são encenados. A segunda coisa, o segundo personagem que a gente deve olhar nesta parábola é exatamente o filho mais moço. E aqui uma palavra. O texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Paulo fala sobre a lei da semeadura. Ele disse: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Você não pode semear uma coisa e colher outra distinta. Esse moço semeou o pecado e colheu as consequências dele. Uma frase que eu uso sempre aqui nesses anos de ministério nesta igreja é que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Esse moço se rebelou contra seu pai. Ele foi embora de casa. E perceba que na raiz de tudo isso estava uma palavra: insatisfação. Você é uma pessoa satisfeita? Você está satisfeito na casa que mora? Está satisfeito com a esposa que tem, com o marido que tem, com os filhos que tem? Porque quando nós estamos insatisfeitos, algumas coisas ruins podem acontecer. Foi por causa da insatisfação que Satanás se levantou contra Deus e foi expulso do céu. Foi por causa da insatisfação de Eva que o primeiro casal caiu no pecado da desobediência e fez a humanidade inteira naufragar. Insatisfação. Note que esse moço tinha tudo, absolutamente tudo. Mas mesmo tendo tudo, estava sempre insatisfeito. Sempre olhando assim por cima da cerca, olhando para o longe, dizendo: lá deve ter coisa melhor do que na casa do meu pai. Aprenda definitivamente esta lição: não existe felicidade longe da casa do pai. Tudo que você precisa, Deus tem para você na sua casa. Tudo que a sua alma necessita, na casa do pai está lá. Então não caia no engodo de Satanás. Não caia na ilusão do mundo de achar que as coisas boas estão lá, porque não estão. Jesus contou essa história para mostrar a você, moço, moça que está aqui, homem, mulher que está aqui, de que a verdadeira felicidade está junto do Pai. E que se você ousar deixar o Pai, iludido pelo pecado e por Satanás, você vai colher consequências graves na sua vida. Você vai ter que colher aquilo que você semeou. E quantos moços, quantos homens, quantas mulheres estão hoje experimentando o gosto amargo daquilo que um dia plantaram? Não caia nesse erro. O que precisamos olhar na vida desse jovem? Primeiro, a sua precipitação. Ele chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero agora. Pai, eu não quero esperar o senhor morrer. Eu não tenho tempo para esperar, eu quero aquilo e eu quero agora. Tem muita gente assim, precipitada, que não para pensar, que não para refletir, que não busca os mais velhos para pedir um conselho. Esse moço agiu de forma intempestiva. Ele achou que não tinha tempo para esperar e pediu a sua parte antes da hora. Precipitação. Muita gente erra pelo mesmo motivo. Não dão tempo ao tempo. Não param para refletir nas suas atitudes. Não buscam conselhos daqueles que são capazes de dá-los. Esse moço tinha que ter sentado com o papai. Tinha que ter conversado com ele. Na cultura oriental se sentava com os mais velhos e buscava o conselho, mas ele não queria conselho. Ele queria agir fora da hora. E você sabe que tudo aquilo que a gente busca fora da hora, dificilmente vai dar certo. Tudo tem o seu tempo, diz a Bíblia. Há tempo para tudo, diz a Bíblia. Mas quando a gente faz as coisas fora do tempo, vamos colher um gosto amargo.
A segunda coisa que olhamos na vida desse filho é a sua rebeldia. Ele foi um filho rebelde. A Bíblia nos mostra no 5º mandamento que existe um dever para os filhos. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe não significa apenas obedecer às suas ordens. Obedecer a pai e mãe, inclusive honrar pai e mãe, inclui aqui a honra que devemos dar a eles e o cuidado com a vida deles nos seus tempos de maior necessidade. Eu tenho algumas ovelhas aqui, que eu vejo que Deus tem abençoado ricamente a vida delas, mas eu vejo o cuidado e o desvelo que tem com seus pais. Permita-me aqui citar um exemplo nominalmente, o exemplo da irmã Débora Camargo, mamãe fazendo tratamento em São Paulo. Ligo para ela algumas vezes, ela diz: pastor, eu estou com minha mãe no hospital, sempre acompanhando, levando, trazendo, sempre junto, sempre cuidando. Aliás, é seu dever. Sua mãe cuidou dela, sua mãe a amparou, sua mãe a alimentou, sua mãe a banhou, a tomou pelas mãos, levou para a escola. Agora a sua mãe ela precisa estar ao seu lado. O que fez esse moço? Eu não quero ficar com o senhor agora. Eu sei que o senhor cuidou de mim. Eu sei que o senhor me criou. Mas agora que o senhor está velho, eu não quero ficar ao seu lado. Eu não quero cuidar do senhor. Filho rebelde. Quantos filhos rebeldes nós temos assim? E você sabe que filhos rebeldes no Antigo Testamento, eles sofriam a morte por apedrejamento. Deus ordenava que eles fossem mortos assim, porque nenhum filho pode ser rebelde em relação a seus pais. Nós devemos aos pais a honra. Eles nos deram a vida. É o sangue deles que está correndo nas nossas veias. Precisamos cuidar deles nas suas horas de maior necessidade. O terceiro erro desse moço foi a sua insensatez. Quando é que ele descobriu que a casa do pai era boa? Quando é que ele lembrou que na casa do pai tinha fartura de pão? Quando ele estava passando necessidade. Quando ele estava dentro de um chiqueiro. Diz a Bíblia que ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos. Ele esperou uma crise para lembrar das coisas boas. Por que você quer esperar uma crise para lembrar das coisas boas? Não espere uma crise. Lembre dos seus pais agora. Lembre-se do cuidado deles agora. A despeito do tempo que você está vivendo, você não pode esperar um momento difícil para valorizar as coisas boas. E normalmente, as pessoas só dão valor a determinadas coisas e a determinadas pessoas quando as perdem. Quantos filhos agora dariam tudo para estar com seus pais, mas os perderam, eles já morreram. Quantas pessoas agora dariam tudo para estar ao lado de determinada pessoa, mas não deu valor e as perderam. Não espere uma crise para dar valor às coisas que realmente têm valor. Outro detalhe importante sobre esse moço é o aprendizado dele. O que ele aprendeu com tudo isso? A Bíblia diz que quando ele saiu de casa, e ele saiu com a herança, e ele deve ter levado um grande montante em dinheiro, enquanto o seu bolso estava cheio, a mesa onde ele sentava estava sempre cheia também. Ele era o centro das atenções. Não faltavam amigos enquanto ele tinha dinheiro. Enquanto o seu bolso estava cheio, a taberna estava sempre circulando em volta dele. Ele era o centro das atenções. Ele era a figura popular. Mas ele descobriu uma coisa. A amizade de taberna, ela termina com a mesma rapidez com que acaba o dinheiro. Quando o dinheiro acabou, diz a Bíblia, ele ficou sozinho. Ninguém lhe dava nada. A fome bateu e ninguém lhe dava nada. Aquelas amizades desapareceram rapidamente. E ele vai descobrir que Satanás é um grande enganador, que o pecado é uma grande fraude.
que não existe alegria nenhuma no mundo. O mundo ilude, e ele estava iludido. Quando o dinheiro acabou, ele não tinha amigos, ele não tinha alimento, ele não tinha alegria, ele só tinha culpa. É isso que o pecado faz. Você quer aprender a lição, experimentando a lição? Aprenda pela Bíblia. A Bíblia está nos advertindo. Em quinto lugar, eu preciso olhar para a humildade desse moço. Porque tem muita gente que erra e não reconhece. Eu conheço gente que diz, olha, eu morro, mas eu não admito. Eu morro, mas não dou o braço a torcer. Quando esse moço está lá no chiqueiro, olhando para os porcos, diz a Bíblia, ele caiu em si. Vocês podem repetir comigo? Ele caiu em si. Louvado seja Deus, ele caiu em si, porque ele estava fora de si. Quando ele ousou cortar a relação com o pai, quando ele ousou sair da casa do pai, ele estava fora de si, é uma inépcia total. Ele estava louco. Mas aí, ele começou a pensar, eu errei, eu pequei contra o céu e eu pequei diante do meu pai. Eu agora não mereço nem mesmo ser chamado de filho. Isso é humildade. Se você errou, você precisa admitir que errou. Se você pecou, precisa admitir que pecou. Mas tem gente tão orgulhosa que nunca admite, porque o orgulho não deixa. Mas esse moço abriu espaço no coração para a humildade. Mas mais do que isso, precisamos olhar para a resolução desse moço. Porque quando ele chegou à conclusão que tinha errado, ele disse assim, eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do papai. Note que ele fez um projeto bonito de volta. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que esse projeto só se tornou concreto no verso 20, quando diz, e levantou-se e foi. Tem projetos bonitos que nunca saíram do papel. Tem gente que está projetando coisas maravilhosas, mas ainda não tomou a iniciativa. Esse moço caiu em si, reconheceu que estava errado e disse, eu vou colocar o meu pé na estrada da reconciliação e vou voltar para a casa do meu pai. Levantou-se e foi. Tomou uma atitude. Deus espera que você também tome uma atitude. Se você já reconheceu que o pecado é uma grande ilusão, se você já reconheceu que Satanás é um grande enganador, de que o pecado é uma fraude, levante-se, aproxime-se de Deus, ponha seu pé na estrada, faça o que esse moço fez, seja sensato, seja resoluto na decisão nesta hora. Mas olhemos para o terceiro e último personagem, o filho mais velho. Há um filho mais moço que estava insatisfeito e disse, eu preciso ir embora dessa casa. Mas é curioso que nessa história nós temos outro filho insatisfeito. Há um insatisfeito que quer ir embora e há outro insatisfeito que ainda pensa em permanecer em casa. Mas Jesus vai mostrar que tanto aquele que foi como aquele que permanecia, ambos estavam completamente perdidos, precisando de entender o coração de seu pai. E aqui eu quero chamar sua atenção para 3 detalhes a respeito desse que é conhecido como o filho mais velho. Primeiro, o egoísmo dele. Esse era um filho egoísta. A Bíblia nos mostra que quando o pai começou a dar uma festa em casa, e a Bíblia não está falando apenas de uma pequena recepção, não, uma festa mesmo. Uma festa tão grande que de longe se ouviam as músicas. Havia festa, havia alegria naquela casa. E diz a Bíblia que o filho mais velho, que estava longe, quando chegou, chamou um dos empregados de seu pai e disse, que é isso aí que está acontecendo? O que meu pai está comemorando? Disseram para ele, é seu irmão. Seu irmão voltou, seu pai mandou matar o bezerro cevado.
Seu pai está fazendo uma festa para ele. Na verdade, quando esse irmão mais velho pergunta, ele já desconfia o que está acontecendo. Ele sabia que quando o filho mais moço foi embora, seu pai ficou muito triste, que a alegria naquela casa desapareceu. E ele deve ter pensado, se meu pai está fazendo uma festa, possivelmente é o meu irmão que deve ter voltado. E ele perguntou então para se certificar. E diz a Bíblia que ele ficou indignado do lado de fora. Sabe o que é curioso? Ele não ficou indignado quando o pai dividiu a herança e deu a parte da herança para o irmão mais moço. Mas ele ficou indignado quando o pai deu uma festa para o irmão mais novo. Ele disse: eu não aceito. Papai nunca me deu uma festa como esta. E vai dar para esse irmão? Se tem alguém aqui que merecia uma festa, era eu, porque eu nunca fui embora de casa. Eu nunca transgredi um mandamento. E papai dá uma festa para ele. O que é que nós temos aqui? Alguém que está triste por causa da festa do outro, por causa da alegria do outro. Profundamente egoísta. O pai nunca deu uma festa para ele, não porque o pai não o amasse, porque o pai nunca viu uma necessidade de dar, porque ele nunca foi embora, nunca transgrediu o mandamento, nunca precisou de restauração. A segunda coisa que você precisa olhar comigo é a ótica desse filho. Quando aquele irmão mais moço voltou, disse assim: esse teu filho que voltou, esse teu filho que desperdiçou a sua herança, ele não disse esse meu irmão, ele disse esse teu filho. E o pai disse assim para ele: meu filho, era justo que eu desse uma festa, porque esse teu irmão voltou. Esse teu irmão que estava perdido, ele é seu também. Mas você quer entender por que um pai dá valor a um filho? Quer saber qual o valor que um filho tem para um pai? Tenha um filho. Você só vai saber o valor de um filho quando você tiver o seu. É um amor inexplicável. Pergunta para um pai, para uma mãe, qual é o valor que seu filho tem. É indecifrável. Ele não conseguia entender como que o pai podia dar valor para aquele filho, mas é porque ele não era pai, ele era apenas um irmão. Mas o pai está olhando na perspectiva de um pai que ama profundamente, ama incondicionalmente seu filho. E a terceira coisa importante, aqui eu peço que você preste atenção, a pobreza desse filho. Ele era filho de um homem muito rico, mas ele vivia como pobre. Ele era filho naquela casa, mas ele se comportava e se entendia como empregado. Verso 29, ele diz assim: eis que há tantos anos te sirvo. Servir aqui é a palavra douléu no grego. Servir como escravo. É assim que ele se via naquela casa. E é assim que muitos crentes se veem também. Como é que você se vê na casa de Deus? Como um servo ou como um filho? Como é que você se comporta diante de Deus? Como um empregado ou como um filho? Jesus quer que nós entendamos a nossa posição na casa do Pai. O pai disse para aquele filho mais velho: tudo que eu tenho é teu. Você está reclamando por causa de um cabritinho? Você está reclamando por causa de uma festinha? Tudo é seu. Você não tem motivos para reclamar. Mas tem muita gente na casa de Deus que nunca saiu, que nunca foi para o mundo, nunca bebeu, nunca fumou, mas também nunca entendeu a sua posição dentro da casa de Deus. Vive como se fosse um empregado, vive como se fosse um escravo. Você é filho. Você está reclamando por pequenas bênçãos que você acha que Deus tem que dar a você. Tudo é seu. Arranque do seu coração essa insatisfação, porque essa insatisfação tem sido a raiz de muita desgraça na sua vida. O pai disse: meu filho, tudo é teu. A hora que você quiser dar uma festa, você pode dar. Nada é vedado a você, e você aqui não enxerga a sua posição nessa casa. Entra para a festa comigo. Vamos celebrar juntamente. Vamos nos alegrar com o seu irmão que estava longe e voltou. A Bíblia não diz se ele entrou.
Aliás, eu preciso dizer a você uma coisa. Dr. Warren Wiersbe diz que no capítulo 15 todos se alegram. O pastor que perdeu sua ovelha ao achá-la disse: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. A mulher que perdeu a dracma ao achar a dracma perdida disse às amigas: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. O pai que perdeu o filho mandou chamar os vizinhos e amigos e disse: alegrai-vos comigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Todos se alegram, menos o filho mais velho. Esse foi o único que não se alegrou. Era o que estava dentro de casa. Era aquele que nunca tinha ido para o mundo. Era aquele que nunca tinha gasto os bens do pai com as meretrizes. Aquele que aparentemente era o certinho da casa, mas que também nunca tinha tido uma relação próxima com o pai. Minha pergunta para você hoje à noite é esta: quem é você nessa história? Com quem você se identifica nessa história? Com esse pai amoroso, perdoador, cheio de graça, disposto a dar sempre oportunidade e perdão para os filhos? Você é esse moço que está aqui na história, que está na igreja, e na igreja Deus tem dado tudo a você, Deus tem dado a palavra, edificação, ensino, correção, mas você fica sempre olhando por cima do muro, olhando para o mundo e dizendo: olha, quantas coisas tem lá no mundo, e eu aqui na igreja privado delas, eu acho que eu vou para o mundo também. Ou você é esse filho mais velho, que nunca saiu da casa, nunca se afastou da igreja. Você sabe que tem muita gente que se orgulha disso: eu nunca me afastei da igreja, nunca eu fui para o mundo, mas também nunca teve um relacionamento de filho com Deus, nunca foi próximo, nunca teve um relacionamento com Deus. Tendo tudo, vive como se alguém, insatisfeito por não ter um cabrito para fazer uma festa. Deus tem dado tudo a você. Deus tem dado a você a oportunidade. Eu não sei quem é você nessa história. O que eu sei é que existe um personagem nela. Um pai perfeito. Um pai que mantém as portas abertas. Um pai que oferece oportunidade a quem não merece. Um pai que tem perdão para dar àquele que um dia transgrediu e errou. É possível que aqui neste auditório nós tenhamos alguém assim: pastor, eu pequei, eu fui para o mundo, eu me afastei, eu dei de mão para com os conselhos de meu pai, de minha mãe, eu fiz as coisas erradas, eu saí da igreja, eu me afastei do evangelho, eu me embrenhei no mundo, e eu não sei se Deus quer me receber. Eu vim aqui hoje à noite dizer a você que o Pai nunca fechou a porta, e que você vai se surpreender com o fato: Deus quer mais a sua volta do que você realmente quer voltar. Deus quer abraçar você, Deus quer beijar você, Deus quer dar uma recepção para você, porque Deus é assim, por causa da sua graça.